Ayahuasca Neurociência do Futuro. Por Daniel Alberto Ronras. Dirigente Instituto Xamânico. Novo Amanhecer Brasil. As raízes da procrastinação. Uma análise neuropsicológica e espiritualista. O texto apresentado aborda as complexas origens da procrastinação e de sentimentos como culpa, medo, insegurança e baixa autoestima, explorando tanto a perspectiva quanto a neuropsicológica e espiritualista psicológica. Do ponto de vista espiritualista e psicológico, conta-se que muitos indivíduos operam na vida sob o peso da culpa, do medo e da insegurança, elementos que corroem a autoestima e levam à autonegação. Em uma camada mais profunda do inconsciente, reside o sentimento de não merecimento. Este sentimento intrínseco atua como um bloqueio poderoso, impedindo a pessoa de acolher o que a vida oferece de melhor, de buscar a realização em diversas áreas, e crucialmente, de se reconhecer e agir como agente da própria felicidade. A procrastinação emerge, nesse contexto, como uma manifestação desse bloqueio inconsciente, um mecanismo de autossabotagem para evitar o sucesso e suas inerentes recompensas sentidas como imerecidas. Já a perspectiva neuropsicológica descreve a procrastinação como um fenômeno comportamental de adiamento voluntário e contraproducente de tarefas, com profundas raízes em processos cognitivos e emocionais mediados pelo cérebro. A neurociência revela que a procrastinação está ligada à interação dinâmica entre o córtex pré-frontal, responsável pelo planejamento e controle de impulsos, o sistema límbico, que processa emoções, a amígdala, envolvida na resposta ao medo, e o sistema dopaminérgico de recompensa. Segundo esta visão, a procrastinação frequentemente surge de um desequilíbrio nessas interações neurais. Fatores como sobrecarga emocional, a percepção de ameaça, como o medo do fracasso ou o perfeccionismo, e a preferência por recompensas imediatas em detrimento de benefícios futuros levam o cérebro a evitar tarefas desafiadoras ou desconfortáveis. Destaca-se que o excesso de estímulos e a fragmentação da atenção no ambiente moderno. Exemplos: smartphones com suas redes sociais, games e outras distrações podem exacerbar esses mecanismos, transformando a procrastinação em um padrão de funcionamento. Em suma, sugere que, enquanto a visão espiritualista psicológica identifica o não merecimento inconsciente como uma raiz profunda de comportamentos autossabotadores como a procrastinação, a neurociência oferece uma compreensão dos mecanismos cerebrais que regem a tomada de decisão, a regulação emocional e a busca por recompensa imediata, explicando como esses processos neurológicos se manifestam no ato de adiar tarefas importantes. Ambas as perspectivas, embora distintas em sua abordagem, convergem para a ideia de que questões internas, sejam elas de ordem inconsciente e espiritual ou neurobiológica, desempenham um papel fundamental no desenvolvimento e na manutenção da procrastinação e dos sentimentos a ela associados. Do ponto de vista científico, a pesquisa específica sobre o chá da ayahuasca e seu impacto direto na procrastinação ainda é estudado extensivamente. No entanto, podemos analisar como os efeitos conhecidos da ayahuasca no cérebro, conforme estudado pela neurociência, poderiam potencialmente influenciar alguns dos mecanismos subjacentes à procrastinação, conforme descrito no texto anterior. Regulação emocional e processamento de medo e culpa. A ayahuasca contém compostos psicoativos como o DMT e alcaloides armalina, que interagem com receptores de serotonina no cérebro, especialmente o 5-HT2A. Essa interação afeta áreas como o sistema límbico e a amígdala, estruturas cruciais na regulação das emoções, medo e processamento de experiências passadas. Como a procrastinação é frequentemente impulsionada pelo medo do fracasso, perfeccionismo ou aversão a tarefas desconfortáveis, associadas a emoções negativas como ansiedade e culpa, a ayahuasca, ao facilitar o processamento e a liberação dessas emoções reprimidas ou intensas,
poderia potencialmente reduzir a carga emocional associada a certas tarefas. Isso, por sua vez, diminuiria a necessidade de evitá-las, impactando a procrastinação. Flexibilidade cognitiva e mudança de perspectiva. Estudos de neuroimagem sugerem que a ayahuasca altera a atividade e a conectividade em redes cerebrais, incluindo aquelas ligadas ao córtex pré-frontal, área associada a funções executivas como planejamento, tomada de decisão e autocrítica. Ao promover um estado de consciência alterado e introspecção profunda, a ayahuasca pode oferecer novas perspectivas sobre padrões de pensamento e comportamento arraigados, como o não merecimento ou crenças limitantes que alimentam a procrastinação. Essa mudança de perspectiva pode levar a uma reavaliação do valor da tarefa, da autoeficácia e da relação com o futuro, potencialmente aumentando a motivação para agir. Confronto com o não merecimento. Embora não merecimento seja um conceito mais psicológico que espiritual, as experiências subjetivas sob efeito da ayahuasca frequentemente envolvem a confrontação com traumas passados, culpas e crenças negativas sobre si mesmo. Ao trazer esses conteúdos inconscientes à tona para processamento, a ayahuasca pode facilitar a ressignificação dessas experiências e sentimentos. Cientificamente, isso pode estar relacionado a alterações na atividade em redes neurais envolvidas na autorreferência e na memória autobiográfica, potencialmente enfraquecendo as bases neurais que sustentam o sentimento de não merecimento e a autossabotagem, dele decorrente, incluindo a procrastinação. Sistema de recompensa. Os inibidores da mal, presentes na ayahuasca, aminoalcaloides, podem aumentar a disponibilidade de neurotransmissores como a dopamina, que desempenham um papel na motivação e no sistema de recompensa. Embora a relação entre dopamina e procrastinação seja complexa, uma modulação desse sistema poderia influenciar a percepção da recompensa associada à conclusão de tarefas futuras em vez de recompensas imediatas, potencialmente tornando a ação mais atraente. É fundamental ressaltar que a ayahuasca não é uma cura direta para a procrastinação no sentido de um medicamento que age pontualmente sobre um sintoma. A ayahuasca, como uma bebida enteógena, facilita o autoconhecimento interno a nível molecular, dando a oportunidade à nossa consciência de explorar estes sistemas de autossabotagem, reduzindo drasticamente este estado de procrastinação, síndrome do pânico assim como outras questões espirituais também. Seus efeitos são parte de uma experiência complexa que depende muito do contexto, setting, da intenção do indivíduo e da integração posterior das percepções obtidas. A pesquisa científica sobre o uso terapêutico de enteógenos, cogumelos, floripôndio, tabaco, ritualístico, mel nepalesa, incluindo a ayahuasca, para diversas condições psicológicas, como depressão, ansiedade e TIPT, transtorno de estresse pós-traumático, TDAH, transtorno do déficit de atenção, que podem coexistir com a procrastinação, está em crescimento e demonstra potencial, mas ainda requer mais estudos para entender completamente os mecanismos específicos e a eficácia para desafios comportamentais como a procrastinação. Nota: mel do Nepal. Tipo de mel encontrado naturalmente no Nepal, no Himalaia, a aproximadamente 3.500 metros de altitude. Este mel é produzido por abelhas chamadas Apis dorsata, que podem medir até 3 centímetros de comprimento. Os seus enormes favos em forma de meia-lua costumam medir mais de 2 metros. Para proteger-los dos predadores, as abelhas formam-nos em impressionantes penhascos. Nas regiões montanhosas desta área, cresce um tipo de rododendro rosa, que contém graianotoxina, uma substância enteógena que provoca poderoso efeito de estado alterado da consciência e que está presente nas folhas, caules ou flores de plantas pertencentes à família Ericaceae. Portanto, o mel produzido por este tipo de abelha é considerado psicoativo. O seu sabor é amargo e adocicado e a sua cor é escura. Também pode ser encontrado na Turquia,
perto do Mar Negro. Em pequenas quantidades, ele induz estados alterados de consciência, que são procurados há séculos em rituais espirituais e práticas medicinais. Em quantidades maiores, os efeitos podem ser muito mais graves, levando a complicações de saúde sérias, como bradicardia, hipotensão e até convulsões. Como tudo na vida, todo que é em excesso é prejudicial, por isso existem as dosagens, tipo bebidas alcoólicas, entorpecentes químicos, cocaína, crack, que podem levar a overdoses, remédios controlados, etc. Nos acostumamos dizer que menos é mais. Tudo precisa de estudo e acompanhamento. Espero tenham gostado e aguardem próximas publicações. Daniel Alberto Honras, terapeuta xamânico quântico. Maiores informações: 44 991 23 71 26.